A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos em nome santo de Jesus. Hoje nós vamos estar abordando mais um tema. O tema é Por que está escrito, parte 1. Isto mesmo, Por que está escrito, parte 1. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 26. Gênesis capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à voz minha, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que porventura dizia ele: Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que eu chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim? Por que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu Isaque. E despediram-se dele em paz.
E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeque uma amargura de espírito. Amém? Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem sendo para sempre, livre-te hei de dor. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom,
livre-te-ei de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te-ei de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. E se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti, minha confiança está em ti. Mas eu posso falar com Jesus, e eu sei que Ele vai me ouvir. Ele vai, eu sei que Ele vai me ouvir. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Tô morrendo, sangrando por dentro, tô agonizando a cada dia. Os meus sonhos morreram, ninguém matou, foi eu que enterrei. Cada mancada que eu dei, a vida avisou, eu ignorei. Tô perdendo pro vício, calma. Já perdi a família, calma. Tô perdendo a calma. Cada dia que passa o amor se esfria. Já não tô mais feliz com essas companhias. Já não vejo mais graça naquelas coisas que eu via. Bem que me avisaram que é questão de tempo, que o pecado te paga o salário e é só sofrimento. E ele vem violento. Bem que me avisaram pra cuidar com as propostas, e por mais que cê gosta, não vale a pena trocar o propósito por um momento. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Contaria como essa doença tem me consumido e roubado a alegria. Falaria sobre a depressão e de como me sinto cercado de monstros, refém da minha própria imaginação. Todo pensamento, qualquer pensamento que invade minha mente é assim. De cada 10, 11 é ruim, todos querendo tramar o meu fim. Se pudesse falar com Jesus, o que você falaria? Contaria do abuso que você sofreu quando ainda era uma garotinha, e de como isso dói, e te faz sentir suja. Só lembrar te destrói, como isso machuca. Não sabe se mata ou se mata esse cara que te faz levantar e tomar banho toda madrugada, pra limpar todo o mal que ele fez se sentir. Se pudesse falar com Jesus, gritaria bem alto, arranca essa raiva de mim. Me liberta do trauma, me liberta da raiva, me liberta da mágoa, me liberta do ódio e de tudo que é. Se eu pudesse falar com Jesus, o que eu falaria? Falaria que o topo do topo do topo do topo não é como eu imaginei. Que as naves, que as gatas, que as revoadas de madrugada, que os kits de graça, que a fama que eu conquistei nunca me satisfez. Eu me sinto sozinho agora, cercado por vários, mais do que antes quando do meu lado só tinha alguns. Mesmo estando famoso e no hype e chamado de brabo, se eu parar de fazer o que eu faço, aqui do meu lado não sobra nenhum. Se eu pudesse falar com Jesus, o que eu falaria?
Sem pensar duas vezes, posso garantir que pedia perdão. De fazer minha família sofrer em dia de visita, e fazer a família que eu fiz chorar em volta do caixão. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria sou fake. O sorriso em cada postagem é só maquiagem da alma doente. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria minha vida é uma fraude. Só consigo sorrir quando alguém me elogia ou quando dão like e quando me aplaude. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria me livra do crack. Tô morando na rua e tudo que eu tinha a droga levou. As pessoas têm nojo de mim, minha filha tem nojo de mim, minha neta tem nojo de mim e nem quer conhecer o avô. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Tô cansado, esgotado, escravo da pornografia. O que eu quero não faço, é o contrário que faço. Cada dia que passa esse fardo parece que tá mais pesado. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria da inveja que sinto, falaria do ódio que sinto, falaria de como eu minto. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria que eu tô dominado. O boteco me chama, a cachaça falando mais alto, tô escravizado. Se eu pudesse falar com Jesus, quem falou que eu não posso? Quem falou que ele é seu? Quem falou que não é nosso? Ele veio pra quem? Pro doente ou pro são? Já que veio pra todos, é hora de abrir o meu coração. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti, minha confiança está em ti. Mas eu posso falar com Jesus e eu sei que Ele vai me ouvir. Ele vai, eu sei que Ele vai me ouvir. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Ó meu Pai, a maioria das pessoas na terra dependem daquilo que eles fazem para poder ter seu suprimento, para terem aquilo que eles precisam, Senhor. Mas infelizmente eles não colocam a confiança em Ti, eles não buscam a Ti, eles não deixam o Senhor guiar eles para lugares que realmente são muito melhores. Eles preferem andar sozinhos, andarem apartados do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, nos ajuda, nos coloca diante daquilo que o Senhor já escreveu sobre a nossa vida. Nós queremos conhecer a história que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos conhecer os nossos atos apostólicos sobre a nossa vida. Nós queremos participar daquilo que o Senhor tem, meu Pai, para nós, que o Senhor reservou para aqueles que te amam. Nós queremos conhecer e queremos saber, meu Pai, de tudo que está escrito sobre nós. E não só isso, meu Pai, saber de tudo que está escrito sobre aquilo que o Senhor está para fazer, porque nós queremos nos precaver em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como diz o próprio tema, porque está escrito. Você precisa entender o seguinte, que tem muitas coisas que foram escritas na Bíblia. Na realidade, tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, ele foi escrito por um motivo. Ele foi escrito porque houve um propósito de ter sido escrito. E são inúmeros os propósitos de Deus, ele ter inspirado pessoas através do Espírito Santo a escrever a Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já teve experiência com Deus, de que Deus realmente tomou posse de você, o Espírito Santo desceu sobre você e você realizou alguma coisa através do Espírito Santo te guiando. Se você não teve isso, eu te aconselho a buscar, a desejar a presença de Deus para que Deus possa te usar, e depois você vai perceber que não foi você. Você vai falar, mas que incrível, foi o próprio Deus me usando. Por quê? Porque entenda o seguinte, a tua vida, ela possui dois escritos para a tua vida. O escrito que você escolhe, você decide, você define, você se apodera, você escolhe, você faz o que você quer da sua vida.
E o que vai estar escrito para você vai ser aquilo que você buscar, certo? Aquilo que você colocar como escrito para você. Só que entenda o seguinte, em toda a caminhada que nós fazemos, existem situações que fogem ao nosso controle. Por mais que você esteja treinado, preparado, qualificado, habilitado, existem tempestades, existem ventos, existem situações que se levantam contra a nossa vida e contra todas as pessoas na face da terra, que a nossa força humana, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso poder aquisitivo, seja lá o que você tenha, não consegue vencer essas situações. Então, se você escolher escrever a sua própria história sem colocar Deus no meio, quando chegar a essas situações, você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que dar seus pulos, como diz lá no mundo, né? É o ditado. Porém, entenda o seguinte, quando você aceitar, buscar aquilo que Deus escreveu sobre você, você desejar conhecer a história de Deus sobre você, e você se colocar em submissão a Deus, se sujeitar a Deus, para que essa história se cumpra na tua vida, sim, tudo que está escrito sobre você se cumpra, você então vai ter uma vida aonde quando vir as tempestades, vir as lutas, vir as chuvas, aquilo que vai trazer muita desolação para a terra, você vai ter a proteção daquele que te criou. Você está entendendo a importância de você buscar o que está escrito para a tua vida? Tudo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir se você aceitar estar debaixo da vontade de Deus, se você se submeter à vontade de Deus. E eu vou te dizer o seguinte, se quer comparar o que você pode e o que Deus pode fazer na tua vida, não dá, é impossível. Você vai perder feio. Isaac estava diante de uma situação aqui que era a fome na terra, e foi além da primeira fome, já não era a primeira, era a segunda, que foi lá nos dias de Abraão. Então, Isaac foi então até Abimeleque, olha, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Aí apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Você está vendo a importância de você desejar aquilo que está escrito para Deus? Isaac aqui, ele estava totalmente tomando decisão por si só. Ele mesmo estava escolhendo o que ele queria. Ele mesmo estava decidindo o que era melhor para ele. Deus apareceu para ele, interviu e deu uma direção para ele não fazer uma determinada atitude, não descer para um determinado lugar e ir para o lugar que Deus queria para a vida dele. Então entenda, muitas coisas na tua vida que o Espírito Santo de Deus tentou te alertar, tentou te dar um toque, tentou te avisar para você não fazer ou não ir para determinados lugares, não fazer determinadas coisas. Você não conseguiu ouvir a voz de Deus, você não conseguiu entender o que Deus estava falando, você não conseguiu perceber o Espírito de Deus ao teu lado sussurrando para você. Sim, ele estava gemendo, estava com gemidos inexprimíveis ao teu lado, tentando te dizer, não faz isso, não vai por aí, vem por aqui que eu tenho outro caminho para você, eu tenho uma coisa melhor. Mas porque você estava afastado do Senhor, você não tem se dedicado a Deus como deveria, você não tem buscado a Deus como deveria, isso está fazendo com que você não ouça a voz de Deus referente àquilo que Ele quer te dizer. Deus, quando te formou, Ele te formou com um propósito definido. Deus tem um objetivo de ter te criado. E esse objetivo de ter te criado, Deus quer te revelar. Isto é, aquilo que está escrito sobre a tua vida, Deus quer te revelar. Deus quer te dizer como que você vai fazer para viver aquilo que Ele escreveu sobre você. Você está entendendo a importância de você pagar um preço? Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou exausto, às vezes eu estou, não é exausto por fazer as coisas por Deus, mas eu estou exausto por causa das guerras. Por causa das guerras espirituais que a gente trava para poder pregar a palavra, para poder orar, para poder jejuar, para poder tirar os inimigos da terra
que Deus deu para nós, do lugar que é nosso por possessão. Isso cansa, isso deixa a gente cansado, você está entendendo? Mas é uma guerra que você precisa aceitar, você precisa ir para cima, você não pode ficar parado diante da guerra espiritual que está sendo travada. Não é momento de você achar que você vai receber de Deus o que está escrito para a tua vida fazendo corpo mole. Não é momento de você fazer corpo mole. Não é momento de você ficar aí esperando o inimigo agir contra você, esperando o inimigo se posicionar para fazer algo contra a tua vida, para você receber de Deus direção. Deus diz aqui, ó, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado para quem? Para Abraão, teu pai. Olha o Deus geracional agindo aqui. Você entende como Deus, ele zela pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos e toda a geração que se compromete em querer saber o que Deus escreveu sobre você? Todos aqueles que fazem isso, e continua aqui Deus, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha voz. Você entendeu? Obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, na realidade, Deus estava aqui agindo na vida de Isaac, não porque Isaac procurou a Deus, não porque Isaac realmente estava querendo o que Deus tinha escrito sobre a vida dele, mas foi porque o pai dele havia andado na presença de Deus, havia buscado a Deus e Deus, pela sua misericórdia, avisou a Isaac sobre uma determinada direção que ele devia tomar. Você está entendendo como é importante você colocar o Deus Criador em primeiro lugar na tua vida? Não é só você que vai ser abençoado, é toda uma geração tua. Toda uma geração tua. Nós vimos aqui que Isaac passou por lutas ferrenhas. E é interessante, você precisa entender o seguinte, que existe um negócio chamado maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É o seguinte, às vezes nossos pais, nossos avós, eles abriram portas para espíritos imundos, para demônios, para entidades malignas. Isso trouxe consequências na vida deles. Isso trouxe marcas para a vida deles. E por causa dessa atitude deles, dessa ação maligna que eles fizeram, às vezes sem saber, viu? Não foi porque eles quiseram, não. O diabo, os espíritos malignos se apresentaram diante deles como alguém de luz. Alguém que ia ajudar ele numa determinada luta, e ele não quis buscar no Senhor, foi buscar em espíritos imundos. Aceitou a proposta desse espírito imundo e ele colocou uma marca na pessoa, e essa marca ele consegue fazer com que as pessoas que vierem depois do pai, da mãe, pratiquem as mesmas coisas que eles praticaram, vivam as mesmas coisas que eles viveram. Ele recebe um domínio e uma autoridade sobre a vida dessa pessoa e usa essa porta que foi aberta através dessa aliança feita com demônios e com espíritos imundos para agir também nos filhos, nos netos, bisnetos e assim por diante. Abraão fez a mesma coisa que Isaac aqui com a esposa dele. Foi para uma cidade e fez a mesma coisa. Você está entendendo a importância de você entender que você precisa do sacrifício de Jesus para desfazer todo esse lance de sangue que foi feito, essa aliança de sangue que foi feito com espíritos imundos e com demônios? Muitas vezes no desespero deles de querer ter as coisas, de querer possuir coisas, de querer se resolver um determinado problema, eles acabaram buscando ajuda em espíritos malignos, em demônios ou no próprio diabo, e hoje traz consequências sobre os seus filhos, maldições que se repetem na família e vão se repetindo. Mas tem uma salvação para você, tem uma solução. Jesus veio para morrer, e se você aceitar Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, se batizar nas águas por Jesus, não é por nenhum outro, que Deus não deu essa autoridade para nada, nenhum outro Deus criado, você será liberto das maldições hereditárias de tua família.
Você vai sair da parentela da tua família e vai começar a ter e fazer parte da família de Jesus, aonde Jesus te abençoa, Jesus te liberta, Jesus te cura. Por isso que ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessas maldições e de outras coisas que foram consagradas através de nossos parentes. Você está entendendo? Isaac continua aqui e ele pegou e fez a mesma coisa. Aí descobriram e pegaram e falaram: Isaac, porque você fez isso? Não era para você ter feito isso. Vai que a gente acabasse pegando a sua esposa, que era a sua esposa aí, pensando que é a tua irmã. Você ia trazer maldição para nós. Isso é porque naquela época, hein? Naquela época as pessoas ainda tinham um pouco de temor de Deus. Mas isso no dia de hoje, meu caro, eles não tem disso não. Se não tiver Jesus, não tiver a palavra de Deus arraigada no coração, se não tiver valores e caráter de Deus, as pessoas de hoje, elas fazem cada abominação, praticam cada atrocidade e nem sente a consciência pesar. Eles nem têm medo mais. Mal sabem eles o que vai acontecer com a vida deles se continuarem por esse caminho. Mas aqui diz que então Isaac se livrou disso daí. Amém? Aqui diz aqui então que Isaac agora passou por uma luta muito grande. Isaac passou por uma luta ferrenha. Para você entender, naquela época a água valia ouro. No deserto a água vale ouro ainda hoje. Por quê? Porque é um lugar escasso, não é como nós aqui, às vezes na cidade, que temos água a rodo, né? Chove, que tem até inundação, né? Enchente. Não. Lá no deserto, meu caro, você tem um poço. Você era uma pessoa abençoada, porque você estava sendo livre de morrer, da morte, para alimentar suas ovelhas, vacas e assim por diante. Você está entendendo? Então Isaac ele abria poços e Deus abençoava e mostrava para ele onde eram esses poços, ele ia abrir. Só que os inimigos, os filisteus, que eram os inimigos de Deus naquela época, hoje existem filisteus também, pessoas que são totalmente inimigas de Deus, eles não querem buscar a Deus, não acreditam em Deus e ainda são contra aqueles que buscam a Deus. Por quê? Porque eles querem permanecer nas suas malignidades. Eles querem continuar nas suas práticas demoníacas ocultas. Mas em nome de Jesus, se você se posicionar diante de Deus, eles vão ser libertos, porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Você entendeu? Não importa se você é filisteu, se você não é filisteu, se você é evangélico, se você não é evangélico, se você serve outra religião, não serve outra religião, se você é ateu, se você não é ateu. Se você se colocar diante de Deus para saber o que Deus tem escrito para a tua vida, Deus vai começar a agir na tua vida através da morte de Jesus, do Filho dele. Isaac aqui então passou por uma luta muito grande aqui com referente aos poços que ele havia desentulhado. Aí foram lá e entulharam de novo e encheram de terra. E ainda mandaram ele embora: aparta-te de nós, porque estás muito poderoso. Partiu dali do acampamento e foi para o Vale de Gerar e habitou lá. Mesmo no Vale de Gerar, Deus também agia na vida dele. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Não importa onde você for, se você levar Deus junto com você, meu amado, você vai ser próspero, você vai ser abençoado em todo lugar que você for. Por isso a importância de você não frequentar a igreja apenas, você se posicionar no teu ministério para querer realmente conhecer o que Deus tem escrito para a tua vida. Porque quando você fizer isso, se o teu pastor faltar, se a tua igreja fechar, se acontecer algum imprevisto, que seja lá qual for, a bênção do Senhor te acompanhará onde quer que você vá. Porque você tem buscado o que Deus escreveu sobre você, está desejando viver isso e está se alimentando daquilo que Deus escreveu sobre a tua vida. As pessoas achavam que se eles pegassem, atrapalhassem Isaac naquilo que Isaac estava fazendo, a bênção que Deus havia liberado sobre a vida de Isaac não cumpriria. E quantas vezes hoje nós vemos as mesmas coisas? Pessoas que não são crentes, que não acreditam em Jesus, que querem continuar nas suas malignidades, nas suas atitudes malignas, eles agem astutamente, agem às escondidas, preparam ciladas, usam a língua para falar contra aqueles que são servos de Deus, achando que com isso vão conseguir tirar a bênção do Senhor que está na nossa vida. Tiram cargos, tiram nós de posições, nos afastam de determinadas coisas por causa da inveja. Porque Deus começa a olhar para nós, porque nós estamos buscando o que Deus escreveu sobre a nossa vida e nós não vivemos o que nós queremos, mas queremos viver o que Deus quer.
Aí eles ficam com inveja da gente e começam a maquinar coisas para nos atrapalhar, para nos impedir, para querer nos afastar daquilo que Deus quer nos dar. Mas, meu amado, lugar não é bênção. A bênção não está no lugar que você está. A bênção está em você, se você realmente busca ao Senhor, o teu Criador. Aonde você for, Deus vai te abençoar, Deus vai agir, Deus vai prosperar, Deus vai te dar estratégias. Agora, uma coisa Isaac não sabia naquela época. Isaac não tinha entendimento naquela época de guerra espiritual, de batalha espiritual. Quando as pessoas começam a se levantar contra você, a entulhar coisas que Deus quer fazer para a tua vida, o que você tem feito? Tem buscado deuses estranhos, deuses criados? Tem buscado homens? Tem buscado pessoas de cargo e poder para resolver o teu problema? Ou você tem buscado em Deus? Isaac não sabia disso. Isaac não entendia de guerra espiritual. O que ele fazia? Entulhava, ele mudava de lugar. Ele ia para outro. Aí ia lá, atrapalhava, entulhava de novo, ele passava para outro. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo isso. Eles vão para a igreja, começam a frequentar um ministério, Deus começa a abençoar, Deus começa a agir, começa a usar ele em ministérios de cura, ministério de profecia, ministério de ser mestre, de ser evangelista, de ser alguma coisa. Ele não aguenta a pressão, porque não está guerreando, não está batalhando espiritualmente. Aí o que ele faz? Ele muda de ministério, ele muda de igreja, ele vai para outro lugar. Meu amado, entre em batalha, entre em guerra. Para de entrar em guerra contra as pessoas, para de fugir das pessoas, entre em guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, autoridades do ar nas regiões celestiais. Como é que você quer guerrear contra seres celestiais que estão querendo impedir, usando pessoas, se você quer ir na tua carne? Você não vai conseguir, eles vão continuar contendendo com você, você não está percebendo que são demônios, são espíritos malignos, que agem na vida das pessoas para querer impedir você de ser abençoado e viver a tua bênção. Até quando você vai ficar trocando, mudando de lugar? Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja multiplicado cada vez mais. Em nome de Jesus, não precisa ficar entulhando, disputando, com inveja, com ciúme daqueles que são abençoados no ministério, daqueles que impõem a mão e a cura, daqueles que profetizam, daqueles que pregam, daqueles que louvam através de louvores. Enfim, meu amado, não fique com inveja dessas pessoas, não entule os poços delas. Ao contrário, os que te abençoarem serão benditos, diz o Senhor. Aqueles que te abençoarem serão benditos. Abençoa essas pessoas e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Em contrapartida, Deus diz ali, os que te amaldiçoarem também serão malditos. Então, toda vez que você não entra em guerra espiritual, você está permitindo que esses espíritos malignos continuem te roubando, continuem te afastando daquilo que Deus tem. Quantas vezes você vê as lutas vindo, as situações vindo no país, vindo no teu bairro, vindo na tua família, vindo no teu trabalho, na faculdade, enfim, no ministério. Aí o que você faz? Fica murmurando, fica reclamando, fica mudando de ministério, fica mudando de lugar. Em nome de Jesus, entre em guerra espiritual, Deus vai te responder, Deus vai falar com você, Deus vai agir, Deus vai te mostrar o que é ser bendito do Senhor. Se você travar uma guerra espiritual séria e não brincar, mas levar a sério a tua guerra espiritual, você pode ter certeza que aqueles que estavam se levantando contra você, usados por espíritos malignos, usados por demônios, usados por entidades malignas, eles vão reconhecer que você é bendito do Senhor, que Deus está contigo. É uma forma de evangelizar. Você precisa lutar as suas guerras, você não pode fugir, você precisa lutar as suas guerras. Se você é levita, você precisa lutar as suas guerras para que teu ministério prospere, para que ele cresça. Se você é pastor, você precisa lutar as suas guerras para que as pessoas sejam libertas e conheçam a Jesus e se tornem discípulos dele e adorem ele e sirvam a ele e sejam libertas também das maldições hereditárias e de outras maldições na terra que existem. Em nome de Jesus, se você é presbítero, se você é evangelista, se você é diácono, se você é pai de família, não interessa se você é uma pessoa que quer saber o que Deus escreveu sobre a tua vida. Entre em guerra espiritual, vai falar com Deus, vai perguntar para Deus o que Deus quer de você.
Pede para Deus, fala, Senhor, me fala o que o Senhor está querendo de mim. Toda vez que vem luta, meu amado, não vem por bobeira. Toda luta que acontece na nossa vida é porque existe algo por trás atuando. Existem entidades malignas agindo, existem espíritos malignos agindo, querendo impedir que você cresça, que você alcance aquilo que Deus tem escrito para você. Ou você acha que você vai ter acesso àquilo que Deus escreveu para você assim, de braço cruzado, parado, sem guerra espiritual, sem batalha, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem evangelismo, sem praticar a palavra, sem meditar na palavra? Você tem que usar as armas espirituais que Paulo fala lá em Efésios 6. Porque são essas armas espirituais que vão colocar você em patamares maiores. Quando eu falo patamares maiores, as pessoas acham que é mais dinheiro, um carro melhor, uma casa melhor. Não é isso que é patamar maior. Sabe o que é patamar maior, que diz na Bíblia de Deus, a palavra de Deus? Patamar espiritual maior, meu amado, é você ter autoridade sobre esses espíritos malignos, sobre essas entidades, ela nunca mais te roubar. E ela nunca mais te fazer perder aquilo que Deus escreveu sobre você, e eles escreverem uma nova história para você. Quer ser liberto das maldições na tua vida? Comece a buscar aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida, meu amado. Faça aliança com a pessoa certa. Faça aliança com aquele que te criou. Cuidado com pessoas que você faz aliança, muito cuidado. Ore, jejue, coloque diante do Senhor. Em nome de Jesus, até aqueles com quem você está tendo aliança, coloque diante do Senhor. Põe a vida das pessoas diante do Senhor. Porque se são pessoas que estão querendo teu mal, que estão querendo te destruir, te roubar, te matar, entulhar teu poço, Deus vai colocar a mão neles, Deus vai agir e Deus vai fazer com que eles ou se arrependam ou sejam tirados do seu caminho. Você não conhece, você não sabe, você não está vendo, mas Deus vê, Deus enxerga. E é interessante como Deus diz aqui para Isaac que ele estava ao lado de Isaac, que ia abençoar Isaac, que ia dar para Isaac aquilo que prometeu para o pai dele, porque fez uma aliança com o pai dele. Mas aí o que acontece? Isaac ainda não entendia de guerra espiritual. Mais uma vez aqui, olha, na idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, Beri, Eteu e Basemate, a filha de Elon, Eteu, o Isaú, e elas foram para Isaac e Rebeca, amargura de espírito, e eles não fizeram nada, ficaram lá, nada de boa. E aí, até quando você vai continuar sofrendo por causa das pessoas que ficam trazendo amargura para você de espírito? E não vai querer entrar em guerra, e não vai querer tomar posse das armas que Deus tem para poder você guerrear essas guerras e vencer e ter vitória. Em nome de Jesus, já está escrito o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. A questão é, você está disposto a buscar isso, a ir até Deus, o teu Criador, para saber o que Deus tem escrito sobre você? Você está disposto a obedecer à voz do Senhor? Você está disposto a se sujeitar a Deus e a resistir ao diabo? Se você estiver, se prepare, porque Deus vai te dar acesso àquilo que está escrito sobre a tua vida, e nunca mais tua vida será a mesma. Em nome santo de Jesus, vença através daquilo que Deus escreveu para você, e toma posse disso, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, mandando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Texto lindo que Cristo não se queixou, no leito em grande
afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus. Não há muralhas, as trevas se vão, luz do mundo move os corações, há um avivamento do céu, algo santo que sentimos do céu. Com tua glória e poder, tua majestade e valor, inunda a terra, inunda a terra, com os rumores do teu reino e teu nome sem reserva, inunda a terra, inunda a terra. Libertos em ti, e o medo a sair, não há mais dor, nem trevas aqui, corações são curados no céu, e agora Deus revela
muralhas, as trevas se vão. Luz do mundo move os corações, o céu enche a terra. Não há muralhas, as trevas se vão. Luz do mundo move os corações, o céu enche a terra. Libertos em ti, o medo a sair. Não há mais dor, nem trevas aqui, o céu enche a terra. Libertos em ti, o medo a sair. Não há mais dor, nem trevas aqui, o céu enche a terra. Com tua glória e poder, tua majestade e valor, inunda a terra, inunda a terra. Consumores do teu reino e teu nome sem reserva, inunda a terra, inunda a terra. Vem inundar, que o teu reino venha, que tua glória inunde toda a terra. Com glória e poder, tua majestade e valor, inunda a terra, inunda a terra. Consumores do teu reino e teu nome sem reserva, inunda a terra, inunda a terra.